Ok, vamos prosseguir abordando o Evangelho de acordo com o livro de Provérbios. E algo que nós não podemos deixar de reconhecer ao considerarmos esta coletânea de provérbios e adágios é o fato extraordinário de que Salomão nos confronta com duas escolhas, duas maneiras de viver a vida, ou dois caminhos distintos. Um caminho que nos leva para a vida, baseado na sabedoria e no conhecimento de Deus, e um caminho que nos leva para o caos, para a morte, por causa do menosprezo pelo conhecimento de Deus. Esse é definitivamente o tema central que Salomão apresenta, especialmente nos primeiros 9 capítulos, onde ele personifica o caminho para a vida como sendo uma mulher que ele chama de sabedoria, e o caminho para o caos e a morte como sendo uma mulher que ele chama de insensata, que também é caracterizada como sendo uma pessoa imoral, perversa, sem escrúpulos. Mas é importante reconhecermos que Salomão não estava se referindo literalmente a duas mulheres. É simplesmente um modo artístico de comunicação usado por escritores e escultores, em que um conceito, uma virtude de caráter ou um estilo de vida é representado em forma personificada para visualizar algo que é abstrato. Por exemplo, pessoas que nunca foram a Nova York sabem identificar este monumento, normalmente chamado de Lady Liberty, que é nada mais do que uma escultura, uma estátua, uma obra de arte que tem o propósito de expressar artisticamente o conceito da liberdade, um presente que a França deu aos Estados Unidos para expressar a amizade entre os países. Também temos a Lady Justice, Senhora Justiça, que é nada mais do que uma escultura, uma estátua, uma obra de arte que tem o propósito de expressar artisticamente certos valores e conceitos, tais como justiça social, imparcialidade, é por isso que ela está com os olhos vendados, né? Portanto, é dessa forma simbólica que Salomão nos apresenta duas figuras humanas imaginárias que ele chama, respectivamente, uma de sabedoria e outra de insensata, que personificam dois caminhos distintos, duas maneiras de viver distintas, assim como as respectivas consequências que elas trarão para a vida daqueles que adotarem seus valores e estilo de vida. E hoje, antes de considerarmos a apresentação que Salomão faz da mulher insensata, para não fugirmos do contexto, eu quero resumidamente rever o que Salomão já tem mencionado a respeito da sabedoria. No capítulo 1, versos 20 e 21, a sabedoria clama em alta voz, ela ergue a voz nas ruas, nas praças, nos portões de entrada da cidade, faz o seu discurso. Essas são indicações de como Deus toma a iniciativa de se manifestar por toda parte a qualquer pessoa que demonstre interesse em conhecê-lo. Isto é, a sabedoria está disponível a qualquer pessoa que lhe dê ouvidos. E o discurso da sabedoria é praticamente um convite ao arrependimento. Observe o verso 22. Até quando vocês, ingênuos, irão contentar-se com a sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, desprezarão o conhecimento? E no verso 23, a sabedoria se dispõe a intervir na vida daqueles que reconhecem a sua necessidade, dizendo: se vocês acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Esta é uma boa dica de que a sabedoria de Deus é para quem tem consciência das suas próprias fraquezas e fracassos, para quem tem um passado vergonhoso ou que ainda precisa tratar de feridas emocionais que continuam abertas. É uma promessa que a sabedoria está fazendo para os que são ingênuos e zombadores, tanto quanto para os que são tolos e insensatos. É uma promessa para qualquer pessoa que tem consciência da sua necessidade por sabedoria verdadeira. A frase "eu lhes darei um espírito de sabedoria" se refere a uma transformação consequente da presença da sabedoria no nosso ser interior, e que Salomão menciona um pouco mais adiante, no capítulo 2, você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Já vimos também que a sabedoria de Deus é a coisa mais valiosa e preciosa que alguém pode desejar nesse mundo. Capítulo 3. Como é feliz a pessoa que acha a sabedoria, que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que ouro. É mais preciosa do que rubis, não há coisa alguma que você possa desejar que se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra.
Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é uma árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Salomão está dizendo que tudo aquilo que o ser humano anseia e deseja obter para ser totalmente feliz pode ser encontrado única e exclusivamente na sabedoria e no conhecimento de Deus. E não apenas isso, a sabedoria também é uma árvore de vida, é uma fonte de vida. A estátua da sabedoria que Salomão estava apresentando a seu filho e diante de nós hoje é simplesmente algo magnífico que vai muito além da nossa capacidade de compreensão, da nossa mentalidade pecaminosa e finita. E por isso precisa ser recebida pela fé. Então agora vamos conhecer a outra figura imaginária, a outra estátua, a personificação feita por Salomão, que é mencionada no capítulo 2 e que podemos chamar de a mulher insensata. E um bom motivo pelo qual precisamos conhecer a sabedoria é porque assim fica bem mais fácil identificarmos e nos mantermos o mais longe possível da mulher insensata. Lembrando que Salomão não está literalmente falando de uma mulher, mas sim artisticamente nos apresentando uma figura, um tipo de estátua que personifica a insensatez de menosprezar e ignorar quem Deus é. Então, depois de já ter falado por um bom tempo sobre a mulher a sabedoria, a partir do verso 16 do capítulo 2, Salomão começa a descrever a mulher insensata. A sabedoria também o livrará da mulher imoral, com suas palavras sedutoras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Esta é praticamente uma descrição da natureza pecaminosa que é própria do ser humano, a mesma natureza que eu e você temos, que, por ser inimiga de Deus, é totalmente egocêntrica e moralmente falida. E é interessante que a primeira característica que Salomão escolhe para mencionar a respeito da mulher insensata é a sua promiscuidade moral, como está claro nesses 4 versos que acabamos de ler. E mais adiante no livro, há diversas outras referências. E quem sabe alguém pode achar estranho que Salomão tenha escolhido logo de cara falar sobre adultério, prostituição. Mas eu entendo que Salomão fez isso de propósito, porque adultério é um dos temas prevalentes e primários nas Escrituras, de capa a capa. Por exemplo, quando os livros proféticos do Velho Testamento abordam a atitude de abandono de Deus por parte do povo de Israel, a figura de linguagem usada é de adultério, de prostituição. No Novo Testamento, no relato dos 4 evangelhos, tanto quanto nas cartas apostólicas, o pecado do adultério também tem preeminência. E até mesmo os livros bíblicos que não mencionam especificamente o termo adultério, o comportamento adúltero fica subentendido nas entrelinhas. Um dos personagens principais e mais conhecidos dos livros históricos do Velho Testamento foi o rei Davi. E o evento mais proeminente da vida dele, além de ter matado o gigante filisteu, foi sem dúvida o seu adultério com Batseba. E no livro do Apocalipse, o termo adultério em si também não aparece, mas quando lemos a respeito da revelação angelical, a respeito da queda da Babilônia, como foi que ela seduziu todas as nações e reis da terra, nós lemos no capítulo 18, verso 3, todas as nações e reis beberam do vinho da fúria de sua prostituição. Ou seja, é simplesmente impossível alguém ler a Bíblia e ficar sem ler a respeito do adultério. Portanto, não é uma simples coincidência que o primeiro exemplo que Salomão dá para o seu filho a respeito do poder de libertação que a mulher da sabedoria oferece, seja exatamente o poder para livrá-lo da perversão moral. Um poder que não pode ser encontrado no legalismo e nem no moralismo, mas sim única e exclusivamente na sabedoria de Deus. Aliás, esta é uma verdade que se aplica não só ao pecado do adultério ou da prostituição, mas a todo e qualquer pecado. E sob a luz dos ensinos apostólicos do Novo Testamento, o Senhor Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. Todo aquele que é nascido do Espírito, isto é, em quem o Espírito de Deus habita, já passou da morte para a vida e agora está vivendo em Cristo.
podendo assim desfrutar desse poder que nos capacita a fugir e a vencer as tentações. É com essa compreensão dos escritos bíblicos que podemos declarar que Deus é o nosso libertador, que Ele enviou o seu único Filho para ser o nosso Salvador. O apóstolo Paulo escreveu numa de suas cartas a Timóteo: não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, conforme o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, méritos pessoais, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Portanto, é a sabedoria de Deus que tem poder para nos libertar e livrar da sedução da mulher insensata e pervertida. Alguns capítulos mais adiante, Salomão apresenta o cenário de como ela põe em prática a sua sedução. Capítulo 7. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é ousada e inquieta, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Esta é uma ilustração cinematográfica de como o pecado fica ao nosso redor, à espera de um momento apropriado para atacar, à espera de um momento de vulnerabilidade, um momento em que talvez ficamos frustrados ou irritados, como, por exemplo, no livro do Gênesis, talvez uma das primeiras vezes em que a pecaminosidade se manifestou na vida do ser humano, quando Caim se aborreceu por Deus ter rejeitado a sua oferenda, Deus disse a Caim: o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Situações adversas que nos deixam desanimados e frustrados são ocasiões em que ficamos vulneráveis a tomar decisões e a fazer escolhas insensatas. E Salomão continua a descrever o cenário da sedução, no capítulo 7. Abraçou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e agora achei você. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Mas por que será que Salomão tratava o pecado do adultério com tanta seriedade? Biblicamente falando, eu entendo que é porque o adultério é um pecado de múltiplas camadas. Isso quer dizer que o pecado do adultério é uma quebra de não apenas um mandamento, no caso é o 7º, não adulterarás, mas é uma quebra de diversos outros mandamentos. É uma quebra do 8º mandamento que diz não roubarás. O adultério leva a pessoa a roubar algo que não lhe pertence por direito. É uma quebra também do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. O adultério leva a pessoa a mentir não apenas para acobertar a situação, mas para revelar que aquela afirmação de compromisso conjugal, até que a morte nos separe, era uma mentira. É uma quebra do 10º mandamento. Não cobiçarás coisa alguma que pertença a outro. É por isso que o adultério é frequentemente conectado com o abandono espiritual de Deus. Ele envolve cobiça, descontentamento, quebra do compromisso conjugal, egoísmo, falta de domínio próprio, miopia espiritual, idolatria. É tudo isso que permeia o coração daqueles que abandonam a sua aliança com Deus. Em outras palavras, o pecado do adultério não é apenas um pecado físico, sexual. Ele está conectado a uma realidade espiritual. É uma declaração de desconfiança em Deus, uma declaração de que Deus não é suficiente. É uma declaração de que Deus aparentemente não quer suprir as nossas necessidades.
É por isso que, ao confessar o seu pecado de adultério com Batseba, o rei Davi disse para Deus, Salmo 51, verso 4, pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos, por isso é justo o teu julgamento contra mim. Davi estava reconhecendo que o seu pecado físico era, na realidade, uma transgressão moral contra Deus. Provérbios 23, 27 e 28, meu filho, dê-me seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. A prostituta é uma cova profunda, a adúltera é tão perigosa como um poço estreito. Salomão tinha razões de sobra para alertar seu filho a respeito da capacidade sedutora da mulher insensata e imoral, mais especialmente por causa das consequências destrutivas decorrentes do menosprezo da sabedoria de Deus. E o alerta é para a necessidade premente de reconhecimento da força de atração praticamente irresistível que os convites sedutores da mulher insensata exercem sobre quem menospreza e ignora a sabedoria de Deus. A mulher insensata sabe que o coração humano, por natureza, é um grande aliado das suas palavras e ações sedutoras, que constantemente procuram nos convencer de que as nossas ações não terão más consequências, né? Que ninguém mais ficará sabendo ou que ninguém será prejudicado por causa da nossa conduta. Afinal de contas, o que é que há de tão errado de eu falar uma mentira branca, né? O que é que há de tão errado em dar uns bons berros e soltar os cachorros por cima de alguém que faz alguma coisa que nos tira fora de sério, né? É tão bom poder desabafar. E falando honestamente, de um modo geral, pecado é algo que traz prazer, né? Ao menos temporariamente. Se não fosse prazeroso, ninguém cometeria pecado, né? A consequência que ele traz é que é o problema. E muitas vezes consequências trágicas, né? E de uma coisa podemos estar certos, é que todas as vezes que nós temos uma conduta pecaminosa, seja em palavra ou ação, é porque nós caímos na sedução da mulher insensata, imoral, perversa. Esse é o cenário que Salomão apresenta da loucura que é viver a vida à parte da sabedoria de Deus, da tolice que é viver a vida conforme os desejos e vontades do nosso próprio coração, que por natureza tem a tendência de fazer escolhas e de se comportar de um modo totalmente egocêntrico e insensato, menosprezando a sabedoria de Deus. E Salomão continua a descrição da mulher insensata, ainda no capítulo 7, com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. A sedução das palavras e o dulçor dos lábios se referem às recompensas imediatas da insensatez, que desconsidera totalmente as consequências futuras. E essa é a grande diferença entre quem anda pelo caminho que leva para a vida e quem anda pelo caminho que leva para o caos, para a morte. Um procura viver hoje à luz das consequências futuras prometidas pela sabedoria, enquanto que o outro procura viver como se hoje fosse sua única chance de ter prazer e felicidade, ignorando totalmente as consequências futuras. E o pássaro saltando para dentro do alçapão, sem saber que lhe custará a vida, é uma descrição bem apropriada do que acontece com alguém que decide se submeter às inclinações naturais do seu próprio coração, ao invés de se submeter às normas e diretrizes da sabedoria de Deus, a dar ouvidos às orientações da mulher sabedoria. Portanto, é gigantesco o contraste entre o caminho para a vida e o caminho para a morte. Por isso é importante reconhecermos que esta mensagem de Provérbios tem tudo a ver com a nossa vida, com a insensatez que naturalmente existe no nosso coração, sempre que tratamos a sabedoria de Deus com indiferença e menosprezo em relação às decisões e escolhas que constantemente precisamos fazer na nossa vida. E eu quero terminar com o convite que a sabedoria oferece a todos os que lhe dão ouvidos, capítulo 9 de Provérbios. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua mesa e enviou as suas servas para fazerem convites
desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, né, que se sentem desorientados, fracassados, sem saber o que fazer na vida. Ela diz, verso 5, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Venham comer e beber. É um convite para que nos tornemos cada vez mais familiarizados com os ensinamentos e orientações da Palavra de Deus, a respeito de como nós devemos viver a vida, a respeito dos valores e premissas em que a nossa vida precisa estar fundamentada, para que possamos discernir o que é certo e o que é errado, o que precisamos fazer e deixar de fazer, o que precisamos ensinar aos nossos filhos. Agora, será que ao ler e ouvir o convite, venham comer e beber, vem à sua mente algum outro texto ou personagem bíblico que também usou essa mesma ideia de venham comer e beber a refeição que eu preparei para vocês? Não pense que é uma simples coincidência. Depois de dizer aos seus discípulos que ele era o pão da vida e o pão vivo que veio do céu, conforme o registro de João, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é praticamente o mesmo convite que a sabedoria estava clamando nas ruas, nas praças, nas esquinas e portões de entrada da cidade em Provérbios, confirmando à luz do Novo Testamento que Jesus é a personificação da sabedoria. Agora, é óbvio que o Senhor Jesus não estava instruindo os seus discípulos a agirem conforme um bando de canibais, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Ele estava usando uma linguagem figurada que o identificava como sendo a revelação corpórea da sabedoria de Deus. Espiritualmente falando, Jesus é a única fonte de alimentação e nutrição para toda e qualquer pessoa que tem consciência da necessidade de conhecer a Deus. Ele sacia a nossa fome, a nossa sede, porque Ele é o verdadeiro pão do céu e a verdadeira água viva. Para alguns judeus que vieram à sua procura, Jesus disse, conforme João 6, eu sou o pão da vida e todo aquele que vier a mim jamais terá fome. E na conversa que ele teve com a mulher samaritana, que vinha diariamente tirar água do poço, Jesus disse, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E o convite de Jesus permanece sendo o mesmo para nós hoje. Ele está dizendo, venham comer, venham beber, venham cear comigo. É um convite sendo oferecido tanto para quem está ouvindo pela primeira vez, quanto para quem já recebeu o convite anteriormente, porque é uma refeição da qual precisamos participar diariamente, regularmente, e assim estamos sendo espiritualmente nutridos e fortalecidos. Portanto, o convite é para todos nós, sem exceção. A refeição está pronta. Venha comer e beber da verdadeira comida e da verdadeira bebida.